Chegou a hora do último discurso desta Assembleia. O que nos motiva a dar o nosso melhor a Jeová? Como podemos evitar diminuir o passo no nosso serviço a Deus? Vamos novamente dar atenção ao irmão Eduardo Arruda, que vai falar sobre a mensagem de Jesus para a congregação em Laodiceia. O tema do seu discurso é Seja zeloso. Você se considera zeloso? O seu zelo hoje é maior do que em outras fases da sua vida? Ou talvez sinta que o seu zelo hoje é um pouco menor? Bem, como que nós poderíamos definir o que é ser zeloso? Eu procurei a definição em alguns dicionários e veja algumas coisas que os dicionários usam para definir essa ideia, esse conceito. Zeloso é alguém extremamente dedicado a alguém ou a algo. Outro dicionário, que se empenha na realização de algo. Um outro dizia assim, que ama intensamente. E mais um, marcado por fervorosa preferência por uma pessoa ou por uma causa. Notaram como usa aqui verbos, expressões fortes para mostrar o que é alguém zeloso? Extremamente dedicado, alguém que se empenha, que ama intensamente, fervorosa preferência. Para a gente poder entender um pouquinho melhor esse conceito de zelo, imagine um jardineiro que cuida muito bem do jardim da sua casa, ou uma jardineira. Ela rega todos os dias aquele espaço, cuida bem das plantas, todos os dias está atento, tirando o matinho que cresce ali. Nos dias de sol muito quente, muito forte, protege as flores do sol quente. Nos dias de chuva muito forte, ela coloca algum tipo de tela para proteger, para que as plantas não fiquem muito, não tenham tanta incidência da chuva. Então, a pessoa observa cada detalhe ao cuidar daquele jardim. E ela faz isso não por obrigação, ela faz isso porque ela gosta. Ela faz isso porque ela ama aquele espaço e ela cuida bem dele. Então, assim é uma pessoa zelosa, com não importa o que ela receba. A pessoa zelosa é alguém que cuida com atenção e carinho com o que lhe foi confiado. Seja uma pessoa, uma obra, uma tarefa, uma responsabilidade. E ela faz isso não por obrigação, mas faz isso por amor. Ela faz isso porque realmente ama aquela pessoa, ama aquela tarefa. E nós, como cristãos, nós queremos ser zelosos, queremos ter esse tipo de atitude, né? Mas zelosos em quê? Acompanhem comigo aqui, por favor, irmãos, Tito, capítulo 2, versículo 14, e vejam como que o povo de Jeová é descrito aqui, nós como cristãos. A carta a Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2,14 diz assim, está falando sobre Jesus Cristo, né? Daí diz que se entregou por nós para nos libertar de todo tipo de coisa que é contra a lei e purificar para si um povo que seja sua propriedade especial. Esse somos nós, um povo que é sua propriedade especial, zeloso de boas obras. Notaram? Então é isso que nós queremos ser, zelosos de boas obras. O que está incluído nessas boas obras? Fazermos o bem a outros, nós cultivarmos e mostrarmos as qualidades que fazem parte do fruto do Espírito. Essas são boas obras, a obra de pregar, obviamente. Então é nisso que nós queremos mostrar o nosso zelo. E assim como é conosco, como cristãos, também era com os cristãos lá na época do apóstolo João, aqueles lá daquelas 7 congregações. E eles eram assim, eles eram zelosos. Por meio do seu zelo, eles mostravam o seu amor a Jeová. Só que, com o tempo, alguns começaram a perder o zelo. E isso foi o que aconteceu com a congregação lá na cidade de Laodiceia.
Aos poucos eles começaram a esfriar esse amor, essa dedicação na obra que eles tinham como cristãos. E uma das principais armadilhas que causou isso para eles foi o materialismo. Eles começaram a correr atrás de dinheiro. E hoje nós também vivemos num mundo que também nos incentiva a fazer isso. Então vejam como é bem atual também os conselhos que nós vamos ver que Jesus deu para a congregação de Laodiceia, para a gente não cair na mesma armadilha que eles caíram. Jesus deu um firme conselho para eles, mas um conselho amoroso. E como a gente viu em todos os discursos dessa Assembleia até agora, né? Os conselhos e os elogios que Jesus deu para aquelas congregações lá naquela época se aplicam principalmente a nós hoje, porque nós é que vivemos no dia do Senhor, que foi para quem a mensagem do livro de Apocalipse foi dada. Então, agora, nesse último discurso, irmãos, nós vamos ver 3 pontos principais. Nós vamos ver, primeiro, o que fez os laodicenses perderem o zelo. Segundo, o que pode nos ajudar a não cair no mesmo erro. E o terceiro, como nós podemos mostrar que somos e continuamos zelosos. Vamos ver então o primeiro ponto. O que fez os laodicenses perder o seu zelo, perder o seu fervor, o coração deles não fervia mais por Jeová. Abram a Bíblia, por favor, aqui em Apocalipse, capítulo 3, e vamos ler os versículos 14 a 17. Acompanhem comigo, por favor, irmãos. Apocalipse 3, 14 a 17. Ao anjo da congregação em Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas ações e sei que você não é frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Assim, visto que você é morno e não é quente nem frio, vou vomitá-lo da minha boca. Visto que você diz, sou rico, adquiri riquezas e não preciso de coisa alguma, mas não sabe que é miserável, coitado, pobre, cego e nu. Que palavras fortes, né? Jesus usou para aqueles cristãos na congregação de Laodiceia. Notaram o versículo 16? Você é morno. Quer dizer, aqueles cristãos tinham perdido o seu zelo. Eles não eram mais fervorosos. Lembra de uma das definições de zeloso? Alguém fervoroso. Eles não eram mais assim. O coração deles não fervia mais por Jeová e pelas obras dignas de um bom cristão. Eles não davam mais valor à sua amizade com Jeová. Por quê? O que agora fazia o coração deles ferver? Não era mais por Jeová, mas então o que era? Notaram aqui no versículo 17 ainda? Sou rico, adquiri riquezas. Então, foi o materialismo que enlaçou aquelas pessoas. Agora o coração deles fervia em ganhar dinheiro, correr atrás de coisas para o seu conforto pessoal. E Laodiceia era uma cidade rica, era um centro bancário importante e também era um centro de fabricação de muitos produtos. Então isso acabou se tornando ali uma distração, uma tentação para eles, adquirir aqueles produtos, investir aquele dinheiro, ganhar dinheiro, e daí o resultado foi isso. E pelo visto eles até foram bem em sentido material. Sou rico, né, eles diziam. Adquiri riquezas. Mas e em sentido espiritual? Qual era a situação deles em sentido espiritual? Veja o que Jesus disse no 17. Você não sabe que é miserável, coitado, pobre. Em sentido espiritual eles eram assim agora. Miseráveis, pobres em sentido espiritual. Cegos, sem visão espiritual, nus. Eles podiam andar com roupas bonitas e caras, roupas sofisticadas, o que hoje nós consideraríamos as roupas de grife da moda. Andavam muito bem vestidos, mas espiritualmente eles estavam nus. Eles não mostravam nenhuma vestimenta espiritual que os identificassem como cristãos. Imagina a situação que eles chegaram. Eles não eram mais identificados como verdadeiros cristãos.
estavam como que nus espiritualmente. E eles chegaram nesse ponto, não foi por falta de alimento espiritual. Porque, se nós pensarmos aqui, nessa época, o apóstolo João já era idoso, portanto, esses cristãos já tinham todas as escrituras hebraicas disponíveis para eles estudarem, se alimentarem espiritualmente. Eles tinham praticamente todas as cartas que hoje fazem parte das nossas escrituras gregas e 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas já tinham escrito os evangelhos falando sobre o exemplo de Jesus. Então, eles deviam conhecer os conselhos de Jesus, o modo de vida de Jesus, inclusive o conselho que Jesus deu de acumular tesouros no céu, não na terra. Não era nos bancos de Laodiceia que eles tinham que guardar o seu dinheiro. Eles tinham que fazer boas obras, ser zelosos de boas obras para guardar, para ter riquezas no céu. Portanto, Jesus deu um conselho para eles aqui em Apocalipse 3, 18 e 19. Vamos ver? Apocalipse 3, 18 e 19. Eu o aconselho a comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para que fique rico, vestes brancas, para que fique vestido e para que não se exponha à vergonha da sua nudez, e unguento para passar nos olhos, de modo que possa ver. Todos aqueles a quem amo, eu repreendo e disciplino. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. O conselho de Jesus foi bem franco e direto para eles. Olha, foquem na coisa que vale a pena, comprem de mim os tesouros espirituais, o ouro que realmente vale alguma coisa. Eles precisavam concentrar suas energias em serem ricos em sentido espiritual. Jesus não condenou em nenhum momento aqui a riqueza, não condenou o fato de eles serem ricos. O que Jesus condenou aqui era a atitude deles. O problema deles era eles amarem o dinheiro, confiarem no dinheiro e ser escravos dele. Porque, conforme a gente leu no versículo 17, os irmãos viram qual que era a atitude deles. Olha, sou rico, adquiri riquezas, e olha o que eles pensavam. Não preciso de coisa alguma. Não preciso de coisa alguma? Então, eles colocaram toda a sua confiança no dinheiro, nas riquezas. Aí é que está o problema. Então, é isso que Jesus estava mostrando para eles. Amar, confiar, ser escravo, devem descrever o nosso relacionamento com Jeová, com Jesus e com os nossos irmãos, e não com os bens materiais. Amar, confiar e ser escravo. É com Jeová e Jesus e os irmãos, não com os bens materiais. Então, esse era o problema dos laodicenses. Respondemos a primeira pergunta. O que fez eles perderem o zelo? O materialismo. Correram atrás de coisas materiais, passaram a amar essas coisas e confiar nelas. Agora podemos responder, então, a segunda pergunta, que é o que pode nos ajudar a não cair no mesmo erro dos laodicenses? A resposta é termos uma vida equilibrada. Como que podemos ter uma vida equilibrada? 3 pontos podem nos ajudar. Nós sermos razoáveis, sensatos e nós, acima de tudo, confiarmos em Jeová. Se nós fizermos essas coisas, vamos conseguir levar uma vida equilibrada e não perder o nosso zelo pelas coisas espirituais. Então, sermos razoáveis, levarmos uma vida sem exageros no nosso uso do nosso tempo, sem exageros no nosso desejo por coisas materiais, ou que vai resultar em exagero no nosso tempo de trabalho, né, no nosso emprego, horas extras, ou escolha até de serviço, sem exageros nas nossas atividades, no que nós gostaríamos de fazer. O mundo oferece muita coisa, mas para tudo isso precisa de dinheiro, de bens materiais. Então, sermos razoáveis vai nos ajudar a ter uma vida equilibrada. Também sermos sensatos. Alguém sensato é alguém que reconhece as suas limitações e vive dentro dessas limitações.
Então, quando a gente faz isso, a gente consegue o equilíbrio. Mas, acima de tudo, o mais importante é confiar em Jeová. Veja como isso nos ajuda, irmãos, aqui em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Ali diz assim, olha: que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm, pois ele disse: eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Para que fiquemos cheios de coragem e digamos: Jeová é o meu ajudador, não terei medo. O que me pode fazer o homem? Notaram como esse texto ele destaca bem a nossa confiança em Jeová? Essa confiança de que Jeová nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. E quando nós confiamos assim, qual que é o resultado? Nós conseguimos uma vida livre do amor ao dinheiro. Nós conseguimos o contentamento, ficamos satisfeitos com as coisas que temos. Então, sermos razoáveis, sensatos e confiarmos em Jeová vai nos ajudar a ter essa vida equilibrada. Nós podemos comparar isso a um equilibrista andando na corda bamba. Ou talvez você já teve a experiência de tentar andar naquele slackline. Já ouviu falar no slackline? Eles colocam uma fita assim entre duas árvores ou dois postes, né? E daí você tem que andar naquela fita lá. Quem já teve a oportunidade sabe que não é fácil, né? O que ajuda um equilibrista, ou quando você está tentando isso daí, né, andar lá naquele slackline, o que ajuda? Primeiro, não fazer movimentos exagerados. Se você fizer movimentos exagerados, não dá, você não vai conseguir se equilibrar ali. Então, a vida equilibrada também, não podemos cometer exageros, senão não vai dar para ter uma vida equilibrada. Outra coisa, você tem que reconhecer que ali você está num ambiente limitado, você tem que andar, tem que colocar o pé direitinho em cima daquela fita, né? Posicionar bem, se apoiar bem, o equilibrista faz assim. Então, você tem que reconhecer a situação limitada em que você está, as suas limitações. Para ter uma vida equilibrada também, a gente vai andar assim ao longo da vida, né? Reconhecendo as nossas limitações, o que dá para fazer, onde dá para colocar o pé, onde não dá, né? E assim vai. E uma outra coisa que ajuda é quando a pessoa fixa os olhos num ponto fixo ali, se concentra ali num ponto fixo no horizonte, vai ajudar ela a manter o equilíbrio. O equilibrista faz isso. E nós também, à medida que a gente fixa os nossos olhos em Jeová, mantém ali o nosso olhar fixo nele, confiando inteiramente nele, a gente consegue seguir em frente com uma vida equilibrada. Os discípulos de Jesus, lá no primeiro século, faziam isso. Por exemplo, vamos lembrar do bom exemplo de cristãos zelosos, porque tinham uma vida equilibrada, como André, João, Tiago e Pedro. Aqueles quatro, né? Dois eram irmãos, dois pares de irmãos, né? André, Pedro, Tiago e João. Os irmãos devem lembrar que nós vimos agora no congresso, recentemente, né, no episódio 3, aquela pesca milagrosa que Jesus fez. Não foi emocionante ver aquele relato da pesca milagrosa, né? Naquela ocasião, esses 4 discípulos já estavam seguindo a Jesus já por cerca de 6 meses. Já eram discípulos de Jesus, já tinham identificado Jesus como o verdadeiro Messias. E já tinha se passado 6 meses desde então. Aí, naquela ocasião, Jesus fez aquele milagre da pesca milagrosa e daí fez um convite especial para eles. Vamos relembrar esse relato? Abram a Bíblia, por favor, aqui em Lucas, capítulo 5. Vamos ler juntos, irmãos. Lucas, capítulo 5, versículos 9 a 11, nós vamos ler. Lucas 5, 9 a 11. Pois tanto ele como os que estavam com ele foram tomados de espanto em vista da quantidade de peixes que tinham apanhado. E o mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Mas Jesus disse a Simão, veja aí o convite: pare de ter medo, de agora em diante você apanhará a homens.
relato paralelo diz que, nessa ocasião, Jesus o convidou para eles seguirem Jesus agora mais de perto, por tempo integral. E o versículo 11, veja o que diz: assim, levaram os barcos de volta à terra, abandonaram tudo e o seguiram. Abandonaram tudo e o seguiram. Será que esse foi um movimento exagerado na vida deles? Será que foi um exagero? Não. Essa decisão que eles tomaram foi muito bem pensada. Eles já estavam se preparando para isso. Eles já serviam, já eram discípulos de Jesus havia 6 meses. E agora, quando Jesus os chamou para trabalhar mais de perto com eles, eles tiveram oportunidade de calcular o custo, se planejar, e eles tomaram uma boa decisão de servir integralmente junto com Jesus. Então, eles foram razoáveis, sensatos, confiaram em Jeová e, por terem uma vida equilibrada assim, conseguiram, por toda a sua vida, manter o seu zelo. Esses 4 apóstolos mantiveram o seu zelo até o fim da sua vida. Eles não voltaram a focar nas coisas materiais, no seu negócio de pesca, que, pelo visto, inclusive, ia muito bem. Mas eles não tiveram esse problema que os laodicenses tiveram, né, de se distrair com as coisas materiais. E Jesus cuidou também de todas as necessidades materiais deles e de suas famílias. Não temos nenhum relato que faltou algo para esses apóstolos de Jesus. Com certeza, eles se lembraram daquela pesca milagrosa que mostrou para eles que Jeová não ia abandoná-los, que Jeová ia ajudar eles à medida que eles continuassem sendo zelosos, servindo fielmente a Jeová. E quando eles estavam sentados lá, ouvindo o Sermão do Monte, com certeza eles se lembraram daquela pesca quando ouviram as seguintes palavras de Jesus. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27. Então, imagina esses 4 sentados lá, ouvindo o discurso de Jesus no Sermão do Monte. Com certeza eles lembraram daquela ocasião que, milagrosamente, Jeová e Jesus encheram os barcos deles de peixes, até que estava quase afundando. Veja o que Jesus disse aqui. Mateus 6, 25 em diante. Por essa razão eu lhes digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês que está nos céus as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Aí agora o 31 ao 33, vejam, irmãos. 31, Mateus 6, 31. Portanto, nunca fiquem ansiosos dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Com certeza, quando eles ouviram essas palavras, eles lembraram que era justamente isso que estava acontecendo com eles, por serem zelosos, servindo a Jesus Cristo. E essa promessa, irmãos, se aplica também a nós. Nós temos aqui na nossa assistência, como até já ouvimos algumas entrevistas, né? Muitos irmãos que se mudaram aqui para a região para poder servir e ajudar em Betel como commuters. São pioneiros regulares, já estavam no tempo integral, agora se mudaram para cá para ajudar em Betel como commuters. E Jeová está ajudando, não é? Não falta nada de necessário para esses irmãos. Eles estão provando, sentindo na pele a veracidade dessas palavras de Jesus. E isso, terem uma vida equilibrada, está permitindo que continuem zelosos na obra de Jeová. Parabéns, irmãos e irmãs,
nessa situação. É claro que o mesmo se aplica a todos os outros irmãos aqui do circuito, que também estão sentindo essas bênçãos da parte de Jeová. Muito bem, então respondemos a segunda pergunta. O que pode nos ajudar a não cair no mesmo erro dos laodicenses? Termos uma vida equilibrada. Esse é o ponto. Acima de tudo, confiando em Jeová, né? Agora podemos responder a terceira e última pergunta, então. Como que nós podemos mostrar que somos e continuamos zelosos? Bem, recentemente nós tivemos aí alguns ajustes de entendimento, e nós podemos relembrar alguns desses ajustes e ver como esses ajustes que tivemos recentemente nos dão oportunidade para mostrar o nosso zelo. Por exemplo, um dos ajustes que tivemos um tempo atrás é que agora os publicadores não precisam mais relatar horas de campo. E aí? Na verdade, isso foi um elogio de Jeová e de Jesus para nós, não é? Mostra que eles confiam em nós, que eles sabem que nós vamos pregar, não porque no fim do mês a gente tem que entregar um relatório, mas que a gente vai pregar porque a gente ama Jeová e Jesus e a gente ama as pessoas. E nós vemos o bom resultado, né? Não precisamos mais entregar o relatório. Será que diminuiu a nossa atividade na pregação no campo? Pelo contrário. Agora nós temos uma oportunidade de mostrar de todo o coração o nosso zelo nesse serviço. Será que nós pregamos só por obrigação, para relatar horas? Não, é pelo nosso amor a Jeová e as pessoas, não é? É o nosso amor que nos motiva a ser zelosos, não um relatório. O que faz arder o nosso coração é o nosso amor por Jeová. Mas e os pioneiros? Os pioneiros ainda entregam relatório, ainda tem um requisito de horas. Mas isso é porque os pioneiros, por amor a Jeová, fizeram um voto especial. Eles eram que nem os nazireus. Os nazireus, lá no tempo dos israelitas, eles não eram obrigados, mas eles fizeram um voto especial de viver de acordo com algumas instruções mais específicas para eles. Então, os pioneiros são assim também. Eles não servem, não trabalham na pregação, o zelo deles não é porque no fim eles têm que entregar um requisito de horas. Não, eles fazem isso porque o seu amor por Jeová os motivou a entrar nesse voto especial que fizeram a Ele. Não concordam que esse ajuste nos ajuda a mostrar que nós somos e continuamos zelosos, sem agora a pressão, né, de preencher um relatório? E, mais uma vez, isso é algo que aqui no circuito, né, no SP 169, os irmãos merecem muitos elogios, porque temos muitos pioneiros. Muitos servem em Betel como comilters também, pioneiros, mas também temos muitas esposas dos irmãos comilters que estão fazendo um trabalho excelente aqui no campo, né? Então, estão de parabéns, queridos irmãos e irmãs, por tudo que estão fazendo. Outro ajuste que tivemos recentemente, que ajuda a gente a mostrar o nosso zelo, foi os novos métodos de pregação. Recebemos a brochura Ame as Pessoas, Faça Discípulos, não é? E daí nós aprendemos que agora a ideia não é mais a gente decorar apresentações. Quando a gente vai para o campo, a gente não vai mais com uma apresentação decorada. O nosso foco agora é buscar maneiras de demonstrar amor pelas pessoas e iniciar conversas. E essa conversa pode naturalmente levar a um testemunho segundo o que interessa à pessoa. Então, agora o nosso foco é esse, é conversar e demonstrar amor, para que a pessoa veja a diferença entre nós, testemunhas de Jeová, os verdadeiros cristãos, e todos os outros. E isso que pode tocar o coração das pessoas. Mais do que qualquer técnica de pregação, é esse amor que vai nos ajudar a alcançar o objetivo de fazermos discípulos. Então, as pessoas precisam ver e sentir o nosso amor, o nosso interesse por elas. Será que, então, agora, se a gente não tem mais ali uma apresentação decorada, uma publicação de campanha, talvez para deixar, então vamos diminuir o zelo? Não, agora temos ainda mais chance de mostrar o nosso zelo, porque a gente, 24 horas por dia, por assim dizer, não importa onde nós estamos, nós temos a oportunidade de alguma maneira, demonstrar amor, interesse por aquela pessoa, e depois ela ficar sabendo que nós somos testemunhas de Jeová, servimos a Jeová. E isso pode atraí-las
a sua organização. Nós temos visto que aqui na região os irmãos têm usado muito bem o apêndice A da brochura com aquelas apresentações, não é? Aquilo lá é maravilhoso, temos ali várias opções de apresentação. E é bom nós termos uma em mente, talvez, para já ser um início. Mas é interessante se nós pudermos conversar um pouquinho mais com a pessoa para ver se a gente consegue extrair, puxar o que está na cabeça dela, qual que é o interesse dela. E daí a gente adapta, porque quando a gente fala de algo que é o que interessa a ela, ela percebe o nosso amor, nosso interesse pessoal nela, que a gente não foi lá só para pregar uma coisa que, como se fosse por uma obrigação, não, porque a gente realmente ama ela, né? Recentemente, numa viagem que nós fizemos, aí no aeroporto, sentado do nosso lado, tinha uma mulher com a sua mãe idosa. E a mãe idosa precisava de ajuda para se locomover. E a mãe idosa precisava de ajuda, estava precisando ir até o banheiro, mas a moça não conseguia ir, porque estava cheia de mala também. Aí a Andréia se ofereceu para ou cuidar da mala ou conduzir aquela senhora até o banheiro. E foi assim um testemunho muito grande, porque a mulher aceitou aquela ajuda, a Andréia conduziu a senhora, né, até lá, depois trouxe de volta, e aquela mulher ficou assim: olha, gente, vocês são anjos de Deus, né? Não se fazem mais isso, não existe mais pessoas assim. E que oportunidade foi para, no momento certo, de modo natural, a gente também se identificar como testemunha de Jeová e deixar uma mensagem breve com ela. Mas o interesse, demonstrar amor, é o que toca o coração das pessoas, né? E isso pode fazer elas lembrarem desse amor quando for um momento apropriado. Então, essa é uma outra ajuda que nos permite pregar com zelo, não importa onde estamos. Outro novo entendimento que tivemos é sobre os julgamentos de Deus. Nós vimos que nós não vamos conseguir pregar para todas as pessoas na terra antes de vir um fim, mas que Jeová vai julgar cada um de modo justo. Então agora eu não preciso mais pregar com zelo, porque se Jeová vai salvar mesmo quem merece lá no fim, é assim que a gente pensa? Não, porque nós amamos as pessoas, nós queremos ajudar as pessoas a aprender sobre Jeová o mais rápido possível. Cada dia que passa nesse mundo é um dia a mais que essas pessoas estão sofrendo. Então, se a gente tiver a oportunidade de transmitir a mensagem de Jeová, de esperança para elas, e elas aceitarem, elas vão poder ter uma esperança maravilhosa para o futuro. Então, mesmo que tenhamos esse entendimento e que até a parte final da grande tribulação a pessoa pode tomar o lado de Jeová, mesmo assim a gente quer pregar o maior número possível de pessoas. Outro novo entendimento que nos dá ajuda, já vimos aqui, não relatar horas de campo, novos métodos de pregação, julgamentos de Deus, tudo isso nos permite mostrar o nosso zelo hoje. Tem mais um: mais ajuda para os que cometeram pecados graves. Então agora os anciãos voltam a visitar um removido, mesmo depois de poucos meses da sua remoção. E depois continuam visitando a pessoa para ajudá-la. Se ela aceitar, continuam visitando. Os anciãos agora tomam a iniciativa de visitar removidos, mesmo que ainda não tenham mostrado nenhum sinal de arrependimento. Podem até providenciar um estudo. E agora, será então que a nossa conduta não tem mais importância, que nós abaixamos os nossos padrões, que podemos cometer um pecado grave, porque logo a gente volta também, rapidinho a gente volta, não tem problema? Não. Por que nós mantemos a nossa boa conduta? Não é para não ser removidos, é porque a gente ama Jeová, é porque a gente ama os padrões de Jeová. A gente sabe que o que Jeová pede para nós nos protege, nos beneficia, e que se a gente não fizer de acordo com os padrões de conduta de Jeová, nós mesmos vamos nos machucar, nós mesmos vamos sofrer. Então é por amor a Jeová, aos nossos familiares, aos nossos irmãos e a nós mesmos que nós obedecemos às ordens de Jeová, não é? Então,
isso também, mesmo com esse ajuste de entendimento, não faz com que a gente sirva com menos zelo. E, por último, para mencionar aqui, teve as mudanças no nosso modo de nos vestir e de nos arrumar. Agora temos mais opções, não é? Os irmãos têm a opção de escolher com barba, sem barba, né? As irmãs podem usar calça, né, na reunião, na pregação. Os irmãos podem escolher não usar gravatas nos eventos teocráticos. E aí, significa então que a gente pode seguir então servindo a Jeová com menos zelo? Que essas coisas não têm mais importância? Claro que não, não é mesmo? Os princípios da Bíblia continuam. Vamos relembrar esse princípio aqui de 2 Timóteo, aliás, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que se aplica tanto a homens como a mulheres. 1 Timóteo 2, 9. 1 Timóteo 2, 9. Da mesma forma, as mulheres e os homens devem usar roupa decente, adornando-se com modéstia e bom critério. Até aí está bom. Então, esse princípio continua. Então, pode usar barba, mas é qualquer estilo de barba, então, que pode? O princípio fala que é com modéstia e bom critério. Pode usar calça, então é qualquer tipo de estilo de calça que vale. Modéstia e bom critério. A modéstia é não chamar atenção indevida a nós mesmos. Então, não é qualquer estilo que é apropriado para um cristão. E não são só as nossas preferências. Eu gosto assim, mas e os outros? E a consciência dos nossos irmãos à nossa volta? Eu gostei do que um superintendente de circuito, citado na Sentinela, falou sobre o assunto de se arrumar. Estilo de cabelo, de barba, ele falou assim, olha, um bom parâmetro, né, para a gente pensar se está dentro do padrão da modéstia. Se você está na tribuna e a assistência presta mais atenção na sua aparência do que na sua parte, isso mostra que tem alguma coisa errada com o seu jeito de se vestir e de se arrumar. Interessante, né? Então, ajuda a gente a ver que mesmo que agora tenhamos mais opções, a gente ainda pode demonstrar o nosso zelo nas escolhas que nós fazemos. O amor a Jeová e aos irmãos é que vai nos motivar a continuar mostrando essas boas atitudes. E uma coisa a mais que pode nos ajudar a continuar zelosos no nosso trabalho e não sermos mornos, como ficaram lá os cristãos de Laodiceia, é ter alvos para nós mesmos. Esse é o último ponto, tá, irmãos? Termos alvos para nós mesmos e para os nossos filhos. Imagine um arqueiro que ele está ali com arco e flecha mirando no alvo. Ele foca o centro do alvo. Alguns chamam de mosca, né? Quando acerta, ele fala, acertou na mosca. Então, ele está focado no centro do alvo. Enquanto ele está ali concentrado para atingir o alvo, ele não fica olhando outras coisas. Passou um passarinho voando lá, você viu? Como está quente hoje. Quem que está falando ali? A voz de quem? Ele está só focado ali naquele centro do alvo. Ele está concentrado naquilo. Fica bem concentrado. Então, é por isso que é importante nós termos alvos espirituais, porque eles nos ajudam a ficar concentrados em fazer a vontade de Jeová, não ficar se distraindo com as coisas que estão à nossa volta. Isso vai nos ajudar a continuar zelosos, a continuar fervorosos no nosso serviço a Jeová. Veja algumas sugestões de alvos que nós podemos fixar. Podemos, por exemplo, ter o alvo de desenvolver a nossa habilidade de dar testemunho informal. Agora que o foco é iniciar conversas, né? Demonstrar amor, olha aí um bom alvo para a gente, porque não é muito natural, às vezes, a gente, né, ter essa abordagem de modo natural assim com as pessoas. Então, habilidade no testemunho informal, habilidade de testemunho no comércio ou por telefone. Ou que tal você escolher uma qualidade do fruto do Espírito, estudar aquela qualidade na sua adoração em família ou na sua pesquisa pessoal, e daí, no seu dia a dia, tentar cultivar aquela qualidade por algumas semanas. Aí depois você passa para outra. Então, esses são alguns alvos que a gente pode ter para nós. Que tal revisar, na sua noite de adoração em família, mais de perto essas cartas, 7 cartas das congregações que nós consideramos hoje. Aqui a gente deu uma pincelada por alto, mas tem publicações que vão a fundo
no significado, né, e na aplicação desses conselhos de Jesus. Outro alvo que todos nós queremos ter é ler diariamente a Bíblia. E pais, ajudem seus filhos também a terem alvos. Ajudem seus filhos a fixar alvos para si mesmo. Por exemplo, a irmãzinha chamada Cristine tinha 10 anos quando ela decidiu nunca deixar de ler as biografias das testemunhas de Jeová. Então, toda biografia que saísse, agora é História de Vida, que chama, né? Sai na revista de vez em quando e sai no site. História de Vida. O alvo dela era ler todas que saíam. Toby, um garotinho de 12 anos, ele, com 12 anos, definiu o alvo de ler a Bíblia inteira antes de se batizar. Max tinha 11 anos e sua irmã Noemi tinha 10 anos quando se batizaram. Daí, os dois decidiram servir em Betel. Para não perderem o foco, eles penduraram uma petição de Betel em uma das paredes da casa. Então, são exemplos de crianças que, com a ajuda dos pais, estabeleceram alvos. Então, os pais que estão aqui, né, ajude seus filhos também, veja alvos alcançáveis, que vai dar alegria para eles, alvos razoáveis, e ajude-os a fixar esses alvos. E, com certeza, essa é uma grande ajuda para continuarmos zelosos. Então, o que vimos aqui nessa parte final? Como podemos mostrar que somos e continuamos zelosos? À medida que nós aplicamos em nossa vida os novos ajustes de entendimento, podemos continuar mostrando o nosso zelo, né? Na pregação, ao lidar com as pessoas que foram removidas, ou até no nosso modo de vestir e de arrumar. E também por nós termos alvos espirituais. E o que nós aprendemos hoje na nossa Assembleia? Quanta coisa prática nós vimos desses conselhos, né, dessa mensagem que Jesus deu às congregações. Por exemplo, lembra da congregação de Pérgamo? Um conselho importante que Jesus deu foi sobre a neutralidade. Vimos a importância de não fazer parte do mundo, não tomar nenhum partido nos assuntos do mundo, inclusive no coração. Olha que ponto importante para a gente trabalhar, não é? Também não nos deixarmos influenciar pelo espírito nacionalista e patriótico. Isso tem se tornado cada vez mais forte hoje, né, irmãos? Queremos lembrar desse conselho. Lembram do conselho à congregação de Tiatira? Sobre a boa conduta, não tolerar a imoralidade espiritual. Aquela congregação tinha a mulher Jezabel, que ensinava ou promovia na congregação a imoralidade sexual. Hoje nós temos a mídia. Lembra da demonstração aqui dos dois jovens? A mídia, né? A TV, coloca ali homossexualismo, como se fosse coisa engraçada. Se bobear, a gente começa a dar risada, se divertir com algo que é totalmente contra os padrões de moral de Jeová. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão promovendo isso, e a gente tem que tomar cuidado para não ser influenciado, não tolerar a imoralidade. E agora, por último, vemos o conselho à Laodiceia, né? De não perdermos o nosso zelo, principalmente não ficarmos distraídos com as coisas materiais e mantermos o nosso zelo nas coisas espirituais no serviço a Jeová. Vamos responder a pergunta de revisão? Pergunta de revisão, então, desse discurso. O que vai nos ajudar a continuar zelosos? Confiar totalmente que Jeová vai cuidar de nossas necessidades, levar uma vida equilibrada, dando o nosso melhor a Ele, e ter alvos espirituais para nós mesmos e nossos filhos. Essa é a resposta oficial, tá bom? Que está no gabarito. Então, eu vou repetir para quem está escrevendo. O que vai nos ajudar a continuar zelosos? Confiar totalmente que Jeová vai cuidar de nossas necessidades, levar uma vida equilibrada, dando o nosso melhor a Ele, e ter alvos espirituais para nós mesmos e nossos filhos. Que ótimos conselhos Jesus nos deu hoje, não é mesmo, irmãos? Cada uma dessas congregações foi como se nós estivéssemos recebendo também uma visita de pastoreio do próprio Jesus Cristo, nos elogiando pelo que estamos fazendo bem, talvez dando alguns alertas. Com certeza,
Esses alertas se aplicam à situação que nós vivemos hoje. Você notou alguns pontos em que você deseja aplicar em sua vida? Talvez a partir de amanhã mesmo? Então, que você possa trabalhar nisso, que Jeová abençoe todos os seus esforços. Nunca se esqueça da sua mãe dizendo: você está me ouvindo, menino? Está me ouvindo, mocinha? Ela não queria saber se você era surdo. Ela queria saber por que você não estava obedecendo. Então, ouvir o que o Espírito diz às congregações envolve obedecer. Se nós notamos pontos em que podemos melhorar nossa vida, aplicar em nossa vida, vamos fazer isso. E que nós estejamos, então, decididos a continuar ouvindo o que o Espírito diz às congregações. Obrigado, irmão Arruda, por esse discurso encorajador. Estamos decididos a colocar em prática os pontos que aprendemos hoje e honrar a Jeová por adorar a Ele de modo puro. Queremos agradecer ao irmão e à sua esposa por sua visita ao nosso circuito, que nos encorajou muito. Gostariam que o irmão Eduardo Arruda levasse o nosso amor cristão para a família de Betel? Na parte da tarde, tivemos 862 pessoas presentes. Muito trabalho teve que ser feito para organizar e realizar esta assembleia. Gostamos muito de nosso excelente salão de assembleias e damos valor ao trabalho de todos que ajudam a cuidar deste local. Gostariam de agradecer a todos os que trabalharam nos bastidores para que esta assembleia fosse realizada? Vamos agora concluir ficando de pé para cantar juntos o cântico 129, Eu Vou Perseverar. Depois do cântico, o irmão Eduardo Arruda vai fazer a oração final, repetindo o cântico 129.